E aí, nação flamenguista, seja todos bem-vindos ao canal Fla News. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então, pessoal, se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Mengão estreou aí, ganhou, final do jogo, 2-1, gol de Pedro, né? Acho que o Flamengo não jogou bem, assim, bem o que a gente espera que o Flamengo jogue, mas felizmente o juiz acabou o jogo. O gramado, a CBF tinha que tomar as providências, não poderia ter jogo de futebol num gramado desse. Claro, o time prejudicado é o time mais técnico, o time que toca a bola, o time que tem mais craque. E é o Flamengo, né? Mas mesmo assim o juiz conseguiu estragar o jogo, né? O Flamengo foi prejudicado, com certeza. Eu acho que não era lance para expulsão, para pênalti, aquele lance de Léo Pereira. Se o juiz for dar aquele lance, for pênalti, ele vai dar 70 pênalti pro jogo, né? Mas é contra o Flamengo, tudo é mais fácil, né? Mas teve muita reclamação. Mas o bom da partida é que o Flamengo estreou com vitória, fora de casa. Jogo em casa agora, né? Decisivo, né? Para já começar com 6 pontos e abrir os olhos dos antes, né? Quando o Flamengo tá na frente, é complicado, né? Então é isso, pessoal. Vamos trazer um corte aqui. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. ESPN Brasil, link na descrição. Fica até o final. Vamos trazer nossa opinião sobre esse assunto também. Mas infelizmente o assunto principal é a vitória do Mengão. Conseguiu uma boa vitória, 2-1 sobre o Atlético Goianiense. E a mídia, né, tenta desfocar, querendo trazer algumas polêmicas de árbitro, né? Acho que o árbitro foi ruim, não só para o Flamengo, foi para os dois, né? Não só para o Atlético Goianiense, ruim para o Flamengo, prejudicou o espetáculo, infelizmente, né? Não existe de ser ruim só para um, né? Errou em dar o pênalti para o Atlético Goianiense, errou em expulsar o Jair Ventura. Então, é botar tudo no pacote. Mas vamos trazer o corte e no final a gente dá a nossa opinião. Vamos ver o que foi que falaram aí, pessoal. Vamos lá. Eventualmente, algum tipo de reclamação, de polêmica de arbitragem aí no Serra Dourada ou foi tudo normal, como normalmente acontece aqui no Brasil? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Mauro, beijo para a Mari, também para a Renata, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui nessa saideira já nos últimos instantes aqui, porque estamos no gramado, somos os últimos aqui no gramado do Serra Dourada. O pessoal está olhando aqui meio de rabo de olho para a gente, mas teve muita reclamação, bastante reclamação aqui no Serra Dourada. Vamos até pegar o nome do árbitro, que é um árbitro novato, do senhor André Luiz Policarpo Bento, porque logo aos 13 minutos nessa vitória do Flamengo, ele expulsou o técnico Jair Ventura por uma reclamação. O quarto árbitro falou com ele e ele acabou expulso, o Jair Ventura. O Tite foi lá, falou com o quarto árbitro sobre o que tinha acontecido. As torcidas já ficaram polvorosas aqui e o jogo seguiu, mas seguiu de maneira muito fervilhante. Expulsões do Atlético Goianiense, pênaltis para os dois lados, o pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho. Então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista. Lamentou demais, o Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum. Ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz. Aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando. Já tinha perdido um jogador, justamente no lance da falta, no primeiro tempo, o zagueiro Alex. E aí, no segundo tempo, o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado um impedimento do Emiliano Martinez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralhas. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é
que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti, o Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né, com 1 a menos, carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Bruno Henrique na grande área, aí houve essa disputa bem grande ali. O estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno, estou me alongando porque de fato foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto. Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. Esse grande pacotão, o Flamengo sai feliz com os 3 pontos e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, para um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final. Foi uma vitória para ele, muito emocionante. E aí você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e de fato está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos. É uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã. E a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada. Então, isso prejudicou bastante as duas equipes. Essa é uma outra discussão também. Obrigado, viu, Pedro? Antes da gente comentar os lances, Renata, vamos ouvir o Tite? Mauro? Sim. Vamos lá. Vamos, Mari. Vamos. A gente ouve o Tite porque são muitas coisas que envolvem, claro, o treinador do Flamengo, para a gente ver aí as reclamações e a Renata, o Djalminha e o pessoal todo aqui comentar para a gente. Vamos lá. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis, para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo.
O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim que mostra. E eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que eu não gostava. Pronto, então é isso que eu falo, eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala a Juquinha, eu não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa, não é meu modelo, não é a minha forma, não, cara, nós vamos trabalhar para isso, a maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Estou falando do Atlético, hoje o torcedor flamenguista que ele vai para casa e fica feliz com a sua família, pô, isso é legal para nós. Então isso, só que também, talvez alguns entendam, talvez outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de que o jogo foi acirrado e também que o adversário limpou. Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim. Mais perguntas? Mauro? Alguém mais? Então, as duas últimas aqui. Tite, Kleber, boa noite. Independentemente das questões que são pertinentes, por causa da qualidade do gramado, o próprio adversário do outro lado, mas o torcedor que ficou maravilhado com um ápice da equipe durante o Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi nitidamente superior ao adversário, colocando uma grande intensidade nas partidas, é nítido que o Flamengo retrocedeu um passo nesses últimos jogos. Talvez isso que preocupe o torcedor para essa sequência, que é uma sequência preocupante agora com essas 3 competições, né? A que se deve, no seu entendimento, e no do Kleber, essa queda, talvez, ou dosagem da equipe, né, pensando nessas 3 competições? Silêncio, por favor. Dá para responder? A gente colocar nos últimos jogos, né? Vamos trazer para os últimos jogos. Nova Iguaçu, que foi o segundo jogo da decisão. Fez um primeiro tempo extraordinário. Segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. Nova Iguaçu também uma grande equipe, não à toa chegou à final. O jogo passado, um jogo de Libertadores, que nem todos os adversários, né? E, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um jogo de título, em seguida jogou o jogo de Libertadores, também teve um jogo difícil. O Fluminense também teve um jogo difícil. O Grêmio, que foi campeão, também teve um jogo difícil. Então, dentro desse aspecto, a gente também tem que analisar que há um adversário, que há uma forma de jogar, que muitas vezes o adversário que a gente observa vem com muitas mudanças, especificamente em campeonato de Libertadores, para que venham nos enfrentar em casa e dificulta muito. Mesmo assim, a gente no primeiro tempo podia ter aberto uma vantagem maior, no segundo tempo não. E hoje eu falei do adversário. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias, é um campeão estadual, jogando dentro da sua casa, um time muito compactado, muito bem defensivamente, trabalha muito bem a bola aérea, a bola ofensiva aérea do Atlético é muito boa, o trabalho de bola longa não era um time que usou de sair, em outros jogos ele usou, hoje com a gente era a bola quebrada, colocando 3 atacantes e um meia por trás, então tem uma dificuldade, foi um jogo que acho que a gente menos criou, então num jogo duro como foi hoje, a gente vai encontrar jogos duros, a gente foi duro e conseguiu a vitória, né? Então não vai ser sempre que a gente vai jogar e vai acabar com o adversário e vai ser infinitamente superior ao adversário. Algumas vezes vão ter dificuldade. Inclusive com opções de 2 pivôs, de 2 externos, da jogada de conclusão, do Arrascaeta vindo por trás, de um volante fazendo uma saída. São as variações que às vezes o jogo se impõe. Última pergunta.
Tite Edson Júnior da Rádio. Aí, então, o Tite e também o Kleber Xavier. Djalminha, já vou passar na sequência para a Renata, para a gente falar de todos os lances. Mas a avaliação, então, dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas. E o Tite, novamente, falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, e explicando que não quer dar bala-juquinha para ninguém. Não. Está apenas sendo realista, Djalma. Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei se está... nação flamenguista. O Flamengo estreou com vitória, né? Vitória que inicia bem o campeonato, né? 3 pontos fundamentais. É sempre bom iniciar com a vitória. Um jogo bastante complicado, onde a arbitragem prejudicou bastante, né? Tanto o Flamengo como o Atlético Goianiense, principalmente o Flamengo. Porque aquele lance que ele deu pênalti, né? Que Léo Pereira fez pênalti. Aquele lance ali tem 30 ou 40 vezes por jogo, né? Se ele for dar aquele todo pênalti, ele não vai conseguir apitar o jogo, né? Alguns lances bastante polêmicos, bastante complicados, mas o importante é que o Flamengo conseguiu a vitória. 2-1 no final do jogo. Pedro não fez uma boa partida, mesmo assim conseguiu fazer o gol. Acho que isso aí foi importante. O Flamengo sair com a vitória. E Tite frisa bem aí, né? Ele acha que é quase impossível disputar todos os campeonatos e ser campeão. Ele disse que vai lutar, não vai faltar determinação, força de vontade, mas é complicado ganhar todos os títulos, né? Até porque nunca um time do futebol brasileiro conseguiu isso, né? Aquele time que a gente dizia que era imbatível, de Jorge Jesus, não conseguiu, pessoal. Não ganhou a Copa do Brasil, né? Eu acho que ele tá certo, é difícil, né? Mas tem que ganhar pelo menos 2 títulos desse aí, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. 2 desse aí, acho que o Flamengo tem que entrar para ganhar. De preferência, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? O jogo, a competição das Copas, priorizar a Libertadores e o ponto corrido Brasileirão, né? Então, foi um jogo onde alguns jogadores estiveram bem abaixo, né? Mas, para falar a verdade, não era nem para existir jogo nesse campo de futebol aí. O campo de futebol só era areia, só era terra. Então é uma vergonha a CBF deixar acontecer um jogo de futebol no estádio desse. Prejudicou o time que tem mais qualidade, né? Tem mais craque, mais posse de bola. Você não viu o Flamengo trocar 5, 6 passes, a não ser na defesa. É uma vergonha para a CBF, né? E eu acho que até o Atlético Goianiense foi prejudicado, né? Porque ele tem um estádio onde a grama é muito boa, né? E poderia ter tido um jogo bem melhor, né? O nível de futebol caiu muito hoje, né? Quem assistiu um jogo do Flamengo hoje, pensa que o Flamengo tá jogando mal futebol, mas não tá, né? Hoje o Flamengo joga bem. Eu acho que nas últimas 3 partidas teve uma queda no futebol. O time de Tite, mas eu vejo muito. É a questão de dosagem, né? Questão de... Hoje, eu não conto esse jogo de hoje. Para mim, esse jogo de hoje tem que passar uma borracha. O importante foi só a vitória, né? O Flamengo agora vai para alguns jogos decisivos, né? São Paulo, Palmeiras, aí tem Bolivar, tem Botafogo, né? Uma sequência aí que o Flamengo vai ter que jogar um pouquinho mais de futebol, né? E é o que a gente espera, né? Tite tá colocando o Lohan para jogar, né? O moleque é bom de bola, o moleque é uma joia do Flamengo, né? Já entrou, o jogo passado ele não foi muito bem na entrada, já nesse de hoje um pouco mais, né? É um cara bastante habilidoso, bastante driblador, né? Luiz Araújo não foi bem também, Everton Cebolinha não foi bem, Pedro não foi bem, Arrascaeta não foi bem. Dificilmente você vai conseguir dizer que um cara no Flamengo hoje foi bem. Nem o zagueiro hoje foi bem, né? Até porque levou um gol de cabeça. Infelizmente estava marcando mal. Ayrton Lucas estava na jogada, mas o cara se antecipou e ferrou o gol de cabeça. E é complicado, né? Complicado. Vamos esperar aí, pessoal, que nos próximos jogos Tite consiga dar um padrão de jogo, aquele padrão de jogo que a gente estava acostumado a ver antes, né? Com o time do Flamengo sempre mantendo o nível de atuação, muito posse de bola, aplicando para cima, né? Não dando chance ao seu adversário. Hoje a gente tem que passar uma borracha porque a gente
não viu condições de jogo nesse campo de futebol. Não tinha como ter jogo, né? A gente vai esperar nos próximos jogos. Maracanã, eu acho que quarta-feira, né, tem um São Paulo. Vai estar lotado, aí sim. Aí a gente pode cobrar alguma coisa. Eu não sei se Tite vai vir com o time principal, eu espero que sim, porque o jogo importante é do Bolívar, o outro meio de semana. Então, tem que ir com o time principal para os caras sentir o que é Campeonato Brasileiro, partir para cima, fazer 6 pontos, deixar os antes preocupados, né? E muitos ficam preocupados quando o Flamengo já começa ganhando, né? Geralmente o Flamengo começa perdendo, né? Desleixado, deixa perder ponto, mas quando o Flamengo começa a ganhar, eles começam a ficar preocupados porque sabe que quando o Flamengo bota ponto na frente, aí, pessoal, fica difícil, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva no canal Fla News, pessoal. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou do jogo, né? É muito importante pra gente. Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima.